Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu te convido a meditar junto comigo a leitura do livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13. Nele está dizendo que Jacó teve um sonho e nele o Senhor lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. E de fato depois se comprovou que isso não era um sonho, era uma visão. Deus de fato havia feito essa promessa a Jacó. Mas logo a Jacó que havia mentido, traído seu pai, que havia passado a perna no seu irmão, por que é que Deus prometeu a Jacó, um traidor, uma bênção tão grande? Porque Deus não guarda rancor, Deus não guarda mágoa. Quem faz maldade com os outros é uma pessoa que guarda rancor, porque a gente quer descontar, a gente quer vingança. Deus não guarda desejo de vingança de ninguém. E isto não é somente por causa de Jacó, é por causa da descendência que viria depois de Jacó. Quando Deus faz essa promessa para Jacó, não é somente para Jacó, mas para Jacó também. Porque também a Jacó Deus queria salvar. Mas ele precisava cumprir esta promessa porque ele queria resgatar todo o seu povo. Por isso Deus agiu assim. Quando nós temos mágoa e rancor, a gente priva algumas pessoas de um benefício com o desejo de fazer mal a outras pessoas. Por exemplo, uma vez uma família estava brigada e chateada porque havia uma suspeita de que alguém daquela família havia matado um parente. Então eles foram na casa e bateram na porta e decidiram: quem atender primeiro nós vamos matar. E quem abriu a porta foi a mãe, uma senhora que não tinha mal algum a ser praticado, era uma pessoa extremamente caridosa e bondosa. E ela foi assassinada, porque as pessoas queriam fazer vingança. E quando a gente quer fazer vingança, a gente não consegue calcular a dimensão do mal que a gente vai fazer. Se o mal que a gente vai fazer alcança a pessoa a quem a gente quer vingar em uma proporção menor e pega muitas outras pessoas, a gente não se importa. Eu, quando meditei essa palavra, fiquei pensando numa vez que uma comunidade me fez muita raiva e eu fiquei muito chateado. E eu pensei, não vou celebrar a missa lá. Mas na verdade eu estava chateado com algumas pessoas. E se eu não fosse celebrar missa lá, eu ia atingir um número muito maior de pessoas. Mas eu estava muito convencido de que seria o mal a ser feito. Mas não era, porque eu estava sendo movido naquele momento pelo rancor, pela mágoa, pelo desejo de vingança. Quando a gente é vingativo, a gente não vinga somente a pessoa que nos machucou. A gente acaba atingindo inocentes também. Por isso Deus fez a promessa a Jacó. Porque aos inocentes ele precisava alcançar, mesmo querendo salvar também Jacó. Que o Senhor nos purifique o nosso coração, porque às vezes nós nem somos uma pessoa ruim, mas a gente comete muita maldade com o desejo de vingar um mal que nos fizeram. Que Deus nos purifique o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.